para trazer informações ao vivo. Essa semana o prefeito Rodolfo Mota, de Apucarana, esteve em Brasília, a gente até falava um pouco mais cedo, para falar sobre aquela proposta de emenda à Constituição que visa amenizar ou pelo menos dar condições para que os municípios paguem suas dívidas. Né? Apucarana, nós falávamos mais cedo, tem uma dívida herdada de gestões anteriores, mais de R$ 1 bilhão, está entre os municípios mais endividados do Brasil, uma situação que se arrasta ali desde o começo dos anos 2000. O prefeito Rodolfo Mota foi a Brasília para fazer essa defesa da proposta de emenda à Constituição, volta ali com alguns resultados dessa defesa também. Fala agora com o Berimbau, com a nossa equipe aqui ao vivo. É com você, Berimbau. Perfeito, Roberto, trazendo aqui as informações, e essa é uma luta da Frente Nacional de Prefeitos, né? E essa agenda importante que o Rodolfo cumpriu na capital federal. Rodolfo, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia, amigos, ouvintes de toda a nossa região. Prazer falar com vocês nessa manhã fria de quinta-feira. E por falar em manhã fria, até estava acompanhando o trabalho aí da prefeitura do município de Apucarana, esse cuidado aí com os animais no bosque, o acolhimento de pessoas, e a prefeitura tem que ter esse lado que é humano, né, Rodolfo? Pois é, e eu estava em Brasília, né, na segunda, na terça e na quarta, mas mesmo lá, de olho aqui no trabalho dos nossos secretários do meio ambiente, para a gente poder fazer ali a proteção dos nossos animais que ficam no bosque. Na assistência social, nós abrimos agora o acolhimento de inverno para as pessoas em situação de rua, né? E nessa madrugada fez 2, 3 graus, então realmente bastante frio. Nesse momento que eu falo com você, a Apucarana está 6 graus apenas. Então a gente abriu o nosso acolhimento de inverno para as pessoas em situação de rua ou pessoas que estão de passagem pela cidade. E também deixamos a nossa equipe, nosso Comitê da Defesa Civil, que nós estabelecemos em fevereiro, não de Defesa Civil em Apucarana. É uma cidade alta, que venta muito, tem chuvas muito fortes normalmente, e a gente também de prontidão com o nosso Comitê de Defesa Civil, desde segunda-feira, estão aí já com todos os equipamentos, enfim, com aquilo que é necessário para a Defesa Civil atuar, no caso aí de uma emergência. Então, lá em Brasília, mas com o olho aqui, para a gente poder deixar tudo isso organizado com a chegada desse frio, sem dizer da necessidade aí da campanha de vacinação. E já aproveito aqui, não é a pauta da nossa entrevista, mas deixar um apelo para todos, né, a partir de 6 meses de idade, procurar o seu posto de vacinação, porque o sistema de saúde, né, nem de Borrasópolis, nem de Vaiporã, nem de Jardim Alegre, de cidade nenhuma, vai suportar a demanda de doenças respiratórias se a nossa população não se vacinar. Então, depois não tem como a gente falar assim, nossa, não está dando conta, né? Fui no postão, fui no postinho, fui no pronto atendimento, fui no hospital municipal e não deram conta de atender. Não dá mesmo. Se a população não se vacinar, o sistema de saúde não vai dar conta de atender as doenças respiratórias. Então, a gente precisa que todo mundo, com 10 anos, com 5 anos, com 20, com 50, com 60, vá se vacinar nos postos de saúde, né? Isso vale aqui para Apucarana, mas já deixo aí, inclusive, o pedido, né? E o nosso carinho com todos os amigos da região para que procure aí essa unidade de vacinação, porque o sistema de saúde não vai dar conta de fazer os atendimentos do sistema respiratório, doenças, se a população não estiver imunizada. Lembra... Então, lá em Brasília, com a cabeça aqui, Berival, trabalhando lá, brigando lá no meio dos tubarões, mas com o cuidado do dia a dia da cidade aqui também. Agora, essa pauta de Brasília, que é a questão das dívidas dos municípios, é claro que o Rodolfo falou lá com muita propriedade, porque tem a cidade com a maior dívida do país. Mas é uma luta em prol de todos os municípios, né, Rodolfo? Eu tenho a honra de ter sido eleito pelos prefeitos de todas as capitais do Brasil e das maiores cidades do Brasil, como vice-presidente de assuntos jurídicos da nossa Frente Nacional dos Prefeitos. O nosso presidente é o Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro. Fui acompanhado do segundo vice-presidente, que é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Então, fazem parte dessa entidade os prefeitos de todas as capitais e das maiores cidades do Brasil. Eu tive a honra, a alegria de poder ser escolhido, ser eleito por eles para ser o vice-presidente de assuntos jurídicos. E nessa condição, claro que a gente atua em nome da entidade, a gente atua em nome dos 5.500 municípios do Brasil, mas a gente puxa também o molho para a nossa sardinha, já que eu tenho como desafio nesse mandato resolver, passar limpo, né, essa questão da maior dívida
do Brasil. Quando as pessoas ouvem isso, às vezes, Berimbau, elas me perguntam assim, mas Rodolfo, é proporcional, tipo, o tamanho da cidade, assim, e tal, vocês fazem uma conta proporcional? Eu falei, não, é em número absoluto mesmo, em números reais. Eu vou dar o dado aqui. Apucarana deve para o governo federal 1 bilhão e 250 milhões de uma dívida que se arrasta e não é paga há 30 anos. O segundo colocado nessa dívida do Brasil é o município de Diadema, em São Paulo, que deve alguma coisa em torno de 750 milhões. E o terceiro é Rio de Janeiro, capital, a cidade do Rio de Janeiro, capital, que deve alguma coisa em torno de 700 milhões. Então, veja, a gente deve 500 milhões a mais que Rio de Janeiro, capital, do que Diadema, que é a segunda colocada nesse ranking. Então, é de fato um troço, assim, assustador, é de ficar abismado a situação que deixaram a nossa cidade chegar. Por falta de operação política, por falta de responsabilidade jurídica, nós chegamos a alcançar essa marca que é muito triste. Quando eu compartilhava tudo isso com o prefeito de São Paulo, com o relator dessa proposta da emenda à Constituição, que chama Baleia Rossi, é um deputado por São Paulo, enfim, eles falavam, cara, mas como é possível um município com 140 mil habitantes no Paraná chegar nessa situação? Nem os grandes da política, né, digamos, nem essas pessoas que estão já acostumadas com esse tipo de situação não conseguem compreender como é que tiveram, né, essa falta de cuidado, né, de atenção e de trabalho em relação à dívida de Apucarana. Então a gente tem a maior dívida do Brasil. Eu atuo lá então como vice-presidente da entidade, ao lado do prefeito de outras capitais, mas também nesse caso lutando para que a gente possa fazer essa mudança na Constituição. E só para deixar claro para o nosso ouvinte, Berimbau, é uma mudança na Constituição, não é uma lei qualquer. Não é fazer uma lei que vai permitir a Apucarana reparcelar, discutir, reduzir a dívida. É uma mudança na Constituição do Brasil. Por isso, então, a dificuldade, o trabalho e a força que a gente está colocando nisso para fazer acontecer. A gente precisa dos votos dos deputados, primeiro, saindo da Câmara dos Deputados, volta para o Senado, dá a última palavra, e lá no Senado a gente também vai ter que fazer esse trabalho de convencimento. Então, é um grande esforço. Felizmente, hoje eu conto com a ajuda da Frente Nacional de Prefeitos, né, para que a gente possa fazer essa alteração no texto. Nós temos aí alguma coisa em torno de uns 100 municípios com dificuldades com essas dívidas com a União, e a gente precisa dessa mudança na Constituição para que a Apucarana possa tentar reduzir significativamente isso, tem que baixar muito essa dívida para a gente conseguir pagar ela e parcelar. E o pedido específico, Rodolfo, seria parcelas menores, diminuir a dívida? Qual que seria o pedido específico desta emenda? Nós precisamos trocar a taxa de juro que foi aplicada ao longo desses anos. Para você ter uma ideia, teve ano que, por conta dessa taxa de juro que está preso o contrato, subiu 80 milhões de um ano para o outro. Então, a taxa de juro que está vinculada a esse contrato, ela é muito absurda. A gente precisa trocar essa taxa, recalcular esses 30 anos de dívida e parcelar isso em pelo menos 20 anos para a gente poder ter uma parcela que a gente consiga pagar, que caiba no bolso da Prefeitura de Apucarana. Então é um grande desafio, a gente precisa repactuar essa dívida, baixar ela de 1 bilhão 250 para no máximo aí uns 300 milhões, 350 milhões, para que em 20 anos a gente consiga pagar essa conta. Então veja só, Berimbau e quem está me ouvindo, porque a importância da gente falar que político é tudo igual. Não, não é tudo igual, não pode ser tudo igual, e a nossa população tem condições de escolher. É um problema da década de 1995, 2000, então já tem 30 anos, e a Apucarana vai ficar mais 20 anos presa nisso. Se tudo der certo lá em Brasília, nós vamos ficar com essa história durante 50 anos, por decisões administrativas, por falta de operação política e jurídica. A Apucarana vai ficar enrolada com essa história 30 do passado e mais 20 do seu futuro. Então, é triste, é abismado, é assustador. Agora, duas coisas importantes, Berimbau. Primeiro, eu fui eleito para isso. Então, eu estou determinado, decidido em resolver isso. Até os 48 do segundo tempo, na prorrogação, onde for necessário, eu vou atrás, eu vou falar, eu vou buscar, eu vou brigar, eu vou lutar. Se tiver que fazer acampamento, eu faço acampamento, não tem problema.
mas eu vou brigar muito. Eu fui eleito para isso, o povo de Apucarana confiou em mim para que eu resolvesse os problemas dessa cidade e eu vou resolver. Estou determinado, decidido a fazer isso, dedicar o meu tempo para isso. E a segunda coisa é que a nossa cidade é muito boa, a nossa cidade tem muito potencial. Então, ao se desamarrar dessas travas do passado, ao resolver passar limpo essas travas do passado, a gente vai ter condições de ter um futuro mais brilhante, porque a nossa cidade é muito boa, nosso povo é ordeiro, é trabalhador, a cidade tem uma vocação logística incrível, está entre Londrina, Maringá, saída para Paranaguá, saída para o Mato Grosso do Sul, saída para São Paulo. A nossa cidade é incrível, uma cidade próspera, fértil, um solo abençoado, um clima incrível. Então, assim, a nossa cidade é tudo que precisa ser para ser uma grande cidade. Então, vamos destravar essa cidade, vamos passar a limpo essas histórias tristes do passado, para que a gente possa construir um futuro incrível, porque a cidade é boa demais, não combina com a Apucarana viver essas histórias que nós estamos relatando aqui, e nós vamos passar uma régua nisso tudo e olhar para o nosso futuro. Estava acompanhando aqui a audiência do primeiro quadrimestre, o Rodolfo. A gente, é claro que tem que perder tempo, às vezes, em falar dessa pauta negativa, porque é um problema que o Rodolfo precisa resolver. Mas, na outra ponta, nós temos uma prefeitura que busca recurso, inclusive a fundo perdido, que cuida dos projetos, que tem a educação, que tem a saúde. Então, tem metas para serem cumpridas e o prefeito Rodolfo Mota e toda a sua equipe empenhada, né? Pois é. Se não tem cão, caça com gato, né? Se a Apucarana tem hoje no seu caixa essas limitações, essas dificuldades, e olha, Berimbau, que nós nem entramos aqui no assunto da dívida do INSS, porque nos últimos anos, e aí não tem nada de 30 anos, não, é agora, recente, nos últimos anos agora, os últimos 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, não pagaram INSS de professores e professoras de Apucarana. Não pagaram INSS dos funcionários da prefeitura de Apucarana. E esse não pagamento do INSS de servidores da prefeitura, professores e professoras, hoje está em algo em torno de 200 milhões de reais. Uma dívida que se acumulou nos últimos anos. Isso aqui não é de lá de gestões passadas, não, é de agora. Então a gente ainda tem mais 200 milhões de reais para negociar junto nessa emenda à Constituição, junto com aquele 1 bilhão e 200. Nós estamos falando de quase 1 bilhão e meio de reais. É muito dinheiro. Agora, se eu não consigo, né, fazer com a nossa própria perna, a gente tem que pegar a perna dos outros. Então eu tenho conversado muito com o governo do estado, conversado com os nossos deputados. Nós já temos anunciados para Apucarana investimentos do governo do estado superior a 100 milhões de reais em obras. Nós estamos falando aí de pelo menos 7 ou 8 obras, 7 ou 8 investimentos que passam de 100 milhões de reais. Nós estamos batendo martelo em mais 2 situações, a gente deve anunciar daqui a alguns dias, a prefeitura precisa fazer um esforço aí de contrapartida, mas a gente já tem algo assegurado e garantido, obras que passam de 100 milhões de reais de investimento do governo do estado em obras aqui em Apucarana. Então, se não tem de um jeito, tem que ir de outro jeito. Estou economizando tudo que eu posso do caixa da prefeitura, né? Hoje a nossa folha de pagamento ela é menor do que era no passado. Eu criei o piso municipal para os servidores de R$ 2.100. Em Apucarana, nenhum servidor ganha menos que R$ 2.100. Nenhum. A gente tinha servidor ganhando R$ 1.600. Hoje ninguém ganha menos que R$ 2.100. Dei reajuste para professor acima da inflação, reajuste para funcionário acima da inflação, e ainda assim a minha folha de pagamento é menor do que a do ex-prefeito quando ele saiu em dezembro. Então, assim, a gente está economizando, está cuidando, está fazendo uma gestão com muito controle para que a gente tenha alguma condição de fazer esses investimentos com parceria do governo do estado, nosso deputado federal Felipe Francischini, a Luísa Casiani, o Marco Brasil e os nossos deputados estaduais, o Jacovós e o deputado estadual do Carmo. Então, não tem cão, caça com gato, não dá de um jeito, vai do outro, que não pode esmorecer. Trabalhar muito para a gente poder fazer essa cidade correr, se destravar e ajudar no desenvolvimento do Vale do Ivaí, que é uma missão importante que eu tenho comigo também, já que a gente é a sede da MUV, é a sede do Vale do Ivaí, é a maior cidade do Vale do Ivaí, e a gente precisa que a Apucarana vá bem para que ela ajude o Vale do Ivaí a se desenvolver. Nesses 100 milhões, o prefeito, de obras importantes aí para Apucarana, nós temos algumas obras que são sonhos ali da comunidade, né? Nós vamos transformar a Apucarana 100% LED, era algo que, na verdade, pelo nosso porte, pelo nosso tamanho, já deveria ter acontecido, pelo menos aí há uns 4, 5 anos atrás. Estamos atrasados nisso, e agora a gente vai conseguir, com a ajuda do governo do estado, fazer a Apucarana ser 100% LED.
né? Isso passa de 10 milhões de reais. A gente tem a construção de 3 colégios estaduais, um no distrito da Vila Reis, um na região do nosso bairro lá do Sumatra, é uma comunidade que está com um colégio longe, fora de mão. A gente vai construir um colégio novo e um outro colégio que a gente vai anunciar nos próximos dias. Estamos negociando a construção da nova sede do batalhão do Corpo de Bombeiros. É uma sede hoje antiga, toda remendada, não está de acordo com a necessidade de Apucarana. E a gente está construindo, conversando com o nosso secretário de Segurança, o Hudson, através dos nossos deputados, para que a gente possa fazer a nova sede do Corpo de Bombeiros. Então, tem 2 CMEs, tem Corpo de Bombeiro, tem 3 colégios estaduais. O secretário de Saúde, Beto Preto, deve anunciar nos próximos dias a construção de UBSs, enfim, a gente está finalizando aí o plano de investimento da CESA, né, da Secretaria de Saúde, em Apucarana. Então, assim, tem bastante coisa acontecendo e, como eu te disse, tudo isso já passa de 100 milhões de reais que nós vamos ter de investimento em obras aqui em Apucarana nos próximos anos. A questão do hospital municipal, como é que ela está, prefeito? Essa questão do hospital, a gente acabou de receber da Caixa Econômica um laudo, né, que atesta que a construção, a construtora, a obra foi bem feita. Tem ali alguns ajustes ainda para fazer, mas a obra, estruturalmente falando, ela foi bem feita. Então, a gente recebeu isso há 10 dias. E agora a gente vai procurar caminhos de colocar aquele prédio para prestar serviço à comunidade, colocar ali alguns serviços. A questão de fazer cirurgias lá ou não, isso ainda depende de pactuações com a Secretaria de Saúde do Estado e com o Ministério da Saúde. Isso não é simples. Eu vou pegar Ivaiporã como exemplo, que vocês conhecem bem a história. Ivaiporã, o hospital foi inaugurado na pandemia, em 2020. Ele só foi começar a fazer cirurgias eletivas 3 anos depois, 2023. E agora, esses dias que foi anunciado que ele vai fazer aí uma quantidade maior de cirurgias, 5 anos depois da inauguração. Então não é tão simples, não é tão fácil você colocar um prédio para virar hospital. É mais fácil construir do que fazer ele funcionar. Maringá, o Hospital da Criança em Maringá, mesma coisa. São mais de 5 anos para que o Hospital de Maringá começasse agora a virar referência no atendimento pediátrico. Então, a construção em si, ela é difícil, né? Porque é caro. Mas não é o mais difícil. O mais difícil é você conseguir o recurso, as pessoas, as condições de colocar aquele prédio para atender. Parede não atende ninguém, né? Você precisa do dinheiro e das pessoas, das empresas para poder fazer o atendimento. Então, assim, o prédio está feito, a Caixa Econômica atestou que a construção, estruturalmente falando, não tem vícios, não tem problema, tem lá algumas coisas de acabamento que a construtora vai ter que dar conta. Nós já estamos nesse prédio funcionando 18 horas da dengue, né? É uma experiência que deu certo. A gente tirou o atendimento da dengue da UPA e dos postos de saúde. Aqui em Apucarana, Berimbau, nós temos quase 30 UBSs e uma UPA. E a gente tirou dessas UBSs e da UPA o atendimento da dengue, levamos para esse pronto-socorro da dengue 18 horas, então ele atende das 7 da manhã até 1 da madrugada. Foi uma experiência que deu certo, a população gostou, aprovou. E agora a gente está aí já com uma queda muito significativa nos casos de dengue e a gente está atendendo hoje menos da metade do que esse pronto-socorro foi criado para atender. Então, em algum momento, a gente vai ter que caminhar também para a transformação desse pronto atendimento da dengue numa outra situação que nós estamos conversando com o secretário de saúde. Mas aquele prédio vai ter lá prestação de serviço para a nossa comunidade, nós vamos colocar serviços de saúde lá, até que em algum momento a gente consiga, com o governo do estado e com o Ministério da Saúde, o início das cirurgias. Lá foi criado com 2 centros cirúrgicos e eles vão ser utilizados para fazer cirurgias eletivas. Nunca vai ser lá um hospital de porta aberta, pronto-socorro, né? Igual é o Providência aqui. Se acidenta ali em Cambira, se acidenta ali em Jandaia, coloca numa ambulância e corre aqui para o Providência. Esse hospital de Apucarana não vai ter essa característica, ele vai ser para cirurgias eletivas, né? Então vai marcar uma cirurgia de hérnia dia 10 de junho, vai ser feito lá. Vai marcar uma cirurgia de joelho, vai ser feito lá. Ele não vai ser um hospital padrão, né, digamos. Ele vai ser um centro cirúrgico para fazer as cirurgias que hoje a gente manda para Jacarezinho, Cornélio Procópio, Campo Largo, Arapongas, enfim. Uma grande parte dessas cirurgias vão poder ser feitas em Apucarana, mas isso, infelizmente, não é nesse primeiro momento, até porque, Brimbal,
Isso custaria algo em torno de R$ 2 milhões por mês para Apucarana. E a gente não tem esse recurso hoje, infelizmente. A Apucarana não teria esse valor para abrir por conta própria, com o seu próprio dinheiro, esse hospital. Por isso que a gente vai depender da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde também. Rodolfo, eu sei que você tem uma agenda muito intensa aí durante todo o dia, não é diferente hoje. Estamos aqui com o pessoal já aguardando na espreita. Mas E, é assim, essa é a coisa boa. e até para liberar o prefeito também para que possa cumprir essa agenda, eu queria fazer uma última pergunta dizendo o seguinte, que Apucarana a gente percebe que tem aquela questão da velha política, é importante que todos torçam para que a Apucarana dê certo, porque isso vai ser bom para todos. Então é importante que a população fique atenta a isso. Eu lembro do Rodolfo, quando ainda não era prefeito, que torcia para que a Apucarana desse certo, mesmo não sendo ele o gestor. Então acho que é importante a população ficar atenta a isso, né? Pois é, Berimbau, cada vez mais a população consegue distinguir as coisas, acompanhar as coisas, sabe? Eu percebo isso. Por exemplo, eu fui a Brasília agora, né, para a gente tratar dessa situação. E eu falei, mas será que as pessoas compreendem? Será que as pessoas entendem, né, que a gente precisa mudar a Constituição do Brasil para a gente poder resolver o problema de Apucarana, que já tem 30 anos e a minha missão é muito difícil? Rapaz, me surpreendi. Comecei a receber as mensagens, fui dar uma olhada nas mensagens, as pessoas percebem, as pessoas compreendem, né? O político que apostar, que vai passar a mão na cara do eleitor, o político que apostar, que ele vai falar qualquer bobeirinha, qualquer ladainha, fazer qualquer promessinha, e o eleitor vai acreditar, vai cair na conversa, vai votar e vai escolher ele, tá lascado, vai cair do cavalo. Porque cada vez mais as pessoas têm noção, elas sabem o que está acontecendo, elas sabem onde está a verdade. Ouve vocês da nova era, ela pega ali uma informação, o vizinho compartilha um negócio que ela não sabia e tal, as pessoas sabem o que está acontecendo. Então, quem torce contra a cidade, quem não quer que as coisas dê certo, quem está pelos motivos errados, vai ser pego no contrapé. A população consegue distinguir quem está falando de verdade, quem está comprometido de verdade, quem está com o coração de verdade naquele negócio, ou quem quer tumultuar, quem quer criar picuinha, quem quer criar inimizade, quem está usando fake news. Rapaz, de vez em quando sai uns trem aqui, né, umas notícias, a população vai nos comentários dar risada. A população vai nos comentários dizer, mas vocês estão de brincadeira, isso aí não existe. Né? As pessoas combatem a fake news, né? Às vezes quando sai qualquer bobeira na cidade. Então, assim, as pessoas têm noção, estão cientes do que está acontecendo. E você falou certinho, Berimbau. Não pode lutar contra a cidade, não pode lutar contra o prefeito porque ele é de outro partido, porque ele não apoiou, porque ele apoiou, porque ele deixou de apoiar. Porque quem perde é a cidade, olha aí o que nós estamos contando. Estou lá brigando para a gente poder resolver um problema de 30 anos que vai levar mais 20 para resolver. Então não pode, sabe? Não dá para lutar contra a cidade, não dá para lutar contra as boas coisas da cidade. Nós estamos falando de 100 milhões de reais em investimentos do governo do estado em Apucarana. Não pode, tem que colocar a mão junto e falar, estou junto. Se tiver como trazer mais 500 mil reais, eu quero ajudar. Se tiver como trazer mais 5 milhões, eu quero ajudar. E a população está percebendo e tem condições de ver tudo isso, Berimbau. E eu agradeço, inclusive, a oportunidade de falar com os amigos de Apucarana que nos ouvem através da Nova Era, com os amigos de toda a região, porque, como eu disse, Apucarana indo bem, Apucarana se desenvolvendo, Apucarana tendo um futuro melhor, todo mundo ganha. Ganha quem está em Cambira, ganha quem está em Jandaia, ganha quem está em São João, em Rio Branco, em Borrasópolis, em Vaiporã, Jardim Alegre, ganha todo mundo, porque um puxa a mão do outro e a gente vai junto construir um futuro melhor para Apucarana e, consequentemente, para o Vale do Ivaí. Rodolfo, queria agradecer aqui pela gentileza da entrevista e dizer que estamos aqui à disposição para passar para o Apucarana limpo, para construir um futuro melhor. Obrigado e parabéns aí pelo trabalho, tá bom? Estamos animados, obrigado, um abraço para você, para o Di, para o meu amigo Gustavo, para todo mundo da nossa querida Rádio Nova Era. Me convida para um café aí que eu vou dar um pulo aí, bater um papo. Aproveito, já visito o Didi também, meu amigo, dou um abraço nele. Um cara que é, de fato, aí uma referência para a gente, que é da região, uma pessoa experimentada, um empresário bem-sucedido, um prefeito que cuida da cidade com muito cuidado, ao lado do Di aí, fazendo um trabalho muito bacana, a gente agradece, fica feliz pela amizade deles e me convida que eu vou aí, já faço uma via sacra aí, já passo lá visitar o Gustavo na Câmara, visito o Berimbau aí na rádio, vou visitar o Didi na Prefeitura e a gente passa um tempo aí com vocês para a gente poder compartilhar as coisas boas. Tá combinado, prefeito?
Um abraço, meus queridos. Boa quinta, bom final de semana e bora para as unidades de vacinação, viu, pessoal? Boa quinta. Ajuda o Didi e o Dia aí. Me ajuda aqui em Apucarana, bora vacinar, porque senão o trem não dá conta, não. Perfeito. Obrigado, prefeito. Um abraço, tchau, obrigado. Tchau. Falamos ao vivo com o prefeito Rodolfo Mota. A maior cidade do Vale do Ivaí é Apucarana. Então, muito do que acontece em Apucarana serve de modelo, serve de exemplo aqui para os municípios da nossa região. E a entrevista especial, então, com o prefeito Rodolfo Mota, batendo em alguns temas bastante delicados, bastante polêmicos, mas também prestando contas para a população de Apucarana e região. E a repercussão completa você